No episódio de hoje eu vou-vos mostrar a razão pela qual o Bitcoin está a cair e nos últimos dias temos assistido a essa aceleração. E indiretamente está relacionado com este gráfico, ok? E este gráfico mostra algo que nunca aconteceu na história de Bitcoin e o que é que também significa para o preço de BTC para os próximos meses. Portanto, meus caros, fiquem até ao final que vai valer a pena, sejam bem-vindos. O meu nome é Alex Crypto, trago-vos aqui as principais novidades sobre tudo aquilo que se passa no mercado das criptomoedas com ligação à macroeconomia. Se gostas do conteúdo, subscreve o canal e ativa as notificações e carrega no gosto que a gerência agradece. Bem, vamos começar exatamente pelo volume. O volume continua em tendência de baixa. E porquê é que o volume é tão importante? Porque qualquer subida que nós tenhamos, apesar de agora estar afastada dos cenários, pelos vezes nos últimos dias tem sido assim, qualquer subida que nós tenhamos sem volume, efetivamente é uma situação que pode levar a uma falsa subida, ou seja, uma bull trap, como se costuma dizer. Portanto, nós queremos ver este volume começar a subir com o preço também a começar a subir. Estamos num suporte importante e se caímos abaixo desta zona, isto vai significar apenas e só que estamos perante uma maior probabilidade do preço ser mais facilmente manipulado. Portanto, menos volume, maior a probabilidade de manipulação. E vamos começar exatamente com Bitcoin num time frame mais curto, portanto, num time frame diário. E a última vez que falei convosco, Bitcoin estava mais ou menos aqui, nos 91 mil dólares. Eu até tinha dito que a vela de quinta-feira tinha sido uma vela muito interessante, com forte pressão de compra, e nós podíamos ver que estávamos até a fazer baixos mais altos. E na minha visão, ao nível da análise gráfica, a probabilidade era que de facto quebrássemos esta resistência diagonal. Mas pronto, isto é como tudo na base das probabilidades. Aquilo que aconteceu é que o mercado fez exatamente o oposto. Começou a cair. E nós tivemos o fim de semana em que formámos um mini gap, mas foi na segunda-feira, foi fechado rapidamente, exatamente aqui na zona dos 90 mil, e depois tivemos a queda que já vou explicar porque é que aconteceu. Tecnicamente significa que estamos em breakout desta bear flag, tivemos o breakout no domingo, tivemos a confirmação na segunda-feira, portanto a maior probabilidade é que de facto o caminho é para uma tendência de queda e não tanto para uma tendência de alta. Mas repito, estamos a falar apenas e só ao nível das probabilidades. Eu acho que para termos melhor essa confirmação falta um bearish retest. E se o fizermos, se fomos rejeitados nesta dupla resistência que agora aqui está, não só da base do canal paralelo, como também desta resistência diagonal, significa então que haverá uma forte probabilidade de virmos buscar esta liquidez que se encontra entre os 80 mil e os 83 mil. Caso não seguro, meus caros, é muito provável virmos buscar a liquidez que está aqui na zona dos 74 a 76 mil dólares. Mas pronto, as coisas não são de facto famosas e se mudarmos para a semanal, podemos ver exatamente a estrutura que BTC fez. Depois temos tido uma Doji Candle, que é claramente uma vela de indecisão. A semana passada ainda tivemos com os bulls a dominar e fechámos, infelizmente, para quem está principalmente long, infelizmente em queda, e então neste momento o posicionamento, quem está a dominar é claramente os bears, ok? E por isso, este cenário do Head and Shoulders mantém-se ativo, apesar de nós não termos para já um ombro direito muito expressivo, não deixa de ser um ombro direito que está aqui em formação. E há muita gente que já começa a olhar para este gráfico, eu já falei aqui imensas vezes, e se perdermos esta zona aqui dos 81 mil dólares, evidentemente que depois vamos começar a falar de targets para este Head and Shoulders, mas sinceramente não quero estar a falar sobre isto agora, até porque acho que ainda é muito precoce, e às vezes estes Head and Shoulders mostram exatamente o fundo para uma inversão, mas só mais tarde é que nós vamos poder falar nisso. Relativamente à liquidez, isto foi algo que foi partilhado numa das minhas salas da comunidade privada. É um gráfico com zonas de liquidez, mas são ligeiramente diferentes. O algoritmo foi calculado de uma forma ligeiramente diferente e nós podemos ver que há muita liquidez na zona dos 70 mil, 72, 73 e também na zona aqui dos 76, 77, 78 mil dólares. Do lado dos bears, onde nós temos maior liquidação para ir buscar, zona dos 126, zona dos 130 mil dólares para os 135 mil dólares. Já sabem que isto são ímãs ao mercado, agora falta saber se vamos acima primeiro ou se vamos abaixo primeiro, isso evidentemente ninguém adivinha o futuro. E neste momento aquilo que está em cima da mesa é que o bounce, o tal famoso bounce, que já tenho vindo falar há imenso tempo e que por norma acontece sempre em bear markets, seja numa fase mais inicial ou mais
profunda no tempo, aquilo que nós podemos ver é que ainda nem sequer fizemos esse retest à Moving Average de 50 períodos na semanal. Portanto, falta fazer isso. E não vou dizer que não vai acontecer, nós podemos perfeitamente estar a formar aqui uma estrutura de fundo. Aquilo que eu já vos tinha também dito no passado, se fizermos algo deste género, até lhe dá mais força para ter um bounce mais expressivo ou mesmo continuação para atacar máximos históricos, mas para já ainda continuo com este cenário aqui bastante possível, bastante viável, portanto o fractal de 2022 eu vou manter até provas em contrário. Caso nós percamos esta linha aqui que está a amarela, portanto esta linha diagonal, mais ou menos a zona aqui dos 80 mil dólares, eu acho que então sim, já não faz sentido e é a altura então de apagar este fractal de 2022. Outro gráfico que eu quero chamar a atenção é o que está a acontecer ao nível de um time frame de 6 meses. E eu já vos tinha dito que o risco era muito elevado e tenho vindo a falar nisto, desde o verão que eu ando a falar sobre isto. E porquê? Porque nós tínhamos tido 1, 2, 3, 4, 5 e na altura nós estávamos com 6 velas verdes semestrais e nunca na história de Bitcoin isso tinha acontecido. O máximo que tínhamos tido era 5 velas e foi em 2017, o saudoso ano de 2017 que muita gente ficou rica. Agora, nós não termos essa possibilidade, para mim eu acho que é algo benéfico, porque eu acho que, na minha opinião, era ou teríamos este semestre a vermelho, ou o próximo de 2026, ou a segunda fase de 2026 seria vermelha. Na minha opinião, um destes 3 semestres iria ser vermelho. O facto de nós estarmos já a fazer este semestre significa que a probabilidade de nós estarmos numa fase mais adiantada de um período de correção efetivamente que aumenta, e isso ajuda até por uma questão emocional e psicológica a dizer que se calhar o pior, não estou a dizer que já passou, mas o fator tempo começa evidentemente a ajudar nas nossas análises. O que é que eu não gostava de ver, sinceramente, era BTC fechar o ano acima dos 107 mil dólares, porque nós iríamos formar uma Doji Candle, e uma Doji Candle significa então basicamente uma indecisão no mercado, mas por norma indicia topo também, quando temos movimentos muito, muito expressivos. Então significaria que haveria uma maior probabilidade de nós termos um ano inteiro a cair para BTC, ok? Reparem bem que nós no ciclo passado nós fomos testar a zona de topo de 2018 e a zona de topo de 2021 está entre os 45 a 62 mil dólares, ok? Agora, este gráfico é para mim muito, muito interessante. E porquê? Porque mostra, apesar das coisas não estarem fáceis e Bitcoin já ter que corrigir 30%, este ciclo pode ser efetivamente bastante diferente. Mas eu esqueci-me de uma coisa. E porquê que também pode ser diferente? Porque se nós vimos, por exemplo, a vela anual, aquilo que nós podemos ver é que pela primeira vez na história de Bitcoin, nós podemos quebrar o ciclo de 4 anos. Ou seja, a tal situação, 3 anos a subir, 1 ano de queda, 3 anos a subir, 1 ano de queda. Evidentemente que acho que no passado nós tivemos 4 anos a subir, 1 ano de queda, mas é tal coisa. Bitcoin estava do 0 até aos 600 dólares, portanto eram coisas diferentes. Mas o ciclo de 4 anos, como nós conhecemos desde 2014, pode efetivamente terminar se nós fecharmos com uma vela vermelha, e a tipologia desta vela também vai ser importante, porque ou fazemos uma Doji Candle, que na minha opinião é perigosa, ok? É uma situação mais de tripla, mas eu acho que é perigosa tendo em conta que estamos no topo, ou se fecharmos, por exemplo, na zona aqui dos 75, 76, vamos ter uma Shooting Star que não é bom, também é uma vela de rejeição. Agora aquilo para o lado dos bulls era efetivamente fecharmos aqui mais ou menos na zona aqui dos 110 mil dólares, acima dos 110 mil, eu acho que seria efetivamente mais interessante, porque havia sempre a esperança de nós continuarmos para o tal super ciclo, então fazer um 4º ano consecutivo de Bitcoin em bull market e em tendência de alta. Portanto, muita atenção, vamos acompanhar como é que vai fechar esta vela anual, mas para já está muito interessante, porque podemos estar a fazer algo que nunca fizemos. E, na minha opinião, por muito incrível que pareça aquilo que eu vou dizer, não estará muito longe, provavelmente, o fundo para BTC. Principalmente se nós olharmos para um indicador que é o RSI. Eu agora estou num time frame de 2 semanas e reparem bem aquilo que está a acontecer. Nos ciclos de BTC, ou nos topos de Bitcoin, aquilo que nós costumamos assistir é, reparem bem, o RSI costuma estar em máximos, ou pelo menos esteve em máximos em 2013 e em 2017. E em 2021
nós já tivemos um RSI abaixo, claramente abaixo dos ciclos anteriores, na zona aqui dos 50, 52, 53 pontos. E neste momento, em dezembro de 2025, aquilo que nós podemos ver é que o RSI está abaixo dos 50 pontos, ok? Portanto, podemos ver que a tendência ao nível do RSI dos ciclos tem a ficar cada vez mais baixo. E agora a questão que vocês perguntam, Alex, como é que eu sei que nós estamos a atingir um fundo? Evidentemente que há muitos dados, já fiz um episódio também sobre isso, mas este é daqueles que, quando as pessoas estão à espera de uma confirmação, eu acho que é um excelente ponto de partida para tirarmos essa conclusão. E então eu vou pegar no RSI, e estou num time frame de 2 semanas, o mensal também dava, o semanal também dá, mas o semanal é um bocadinho mais sujo. Portanto, 2 semanas eu acho que é o ponto ideal. E aquilo que nós podemos ver é que em todos os ciclos nós temos tendências de queda ao nível do RSI, certo? Podemos ver exatamente isso, ok? Sempre tendências de queda. E quando nós atingimos um fundo, nós entramos normalmente na zona aqui entre os 40 pontos e os 34 pontos. Vocês vão dizer, Alex, mas como é que tu garantes? Não garanto nada, não posso, não adivinho o futuro. Mas sempre que Bitcoin atingiu estes valores, entre os 40 e os 34, e até pode ser até mais baixo, significa que Bitcoin está na fase em que o risco-retorno é efetivamente mais interessante. Não estou a falar de fundo perfeito, estou a falar risco-retorno, que eu acho que os investidores devem sempre ponderar isso mais do que se calhar querer apanhar o fundo perfeito ou vender o topo perfeito. E aquilo que eu quero chamar a atenção é a estrutura que o RSI poderá vir a fazer e irá fazer mais cedo ou mais tarde. Quando ele fizer um baixo mais alto, reparem, um baixo mais alto que aconteceu em todos os ciclos, com um breakout da resistência diagonal que vocês podem ver aqui, certo? Há uma forte probabilidade de nós termos um fundo feito para Bitcoin. Reparem em 2022, reparem em janeiro de 2019, reparem em junho de 2015, ok? Foi sempre, ou até mesmo esta zona aqui em que nós tivemos em 2011, 2012, certo? Significa que o fundo foi feito, ou que estamos naquela fase de acumulação muito interessante, quando nós vemos este baixo mais alto ao nível do RSI. E para vocês ficarem efetivamente mais convictos que o fundo do ciclo foi feito, é depois olhar para o Stochastic RSI. Porque quando nós já tivemos breakout da resistência diagonal, baixo mais alto no RSI, e começamos a ver um Stochastic RSI a entrar no movimento bullish, no movimento de subida, principalmente nesta zona aqui azul, significa então, meus caros, que a probabilidade de termos feito fundo é efetivamente muitíssimo elevada. E mesmo que as pessoas comprem nesses momentos, ou seja, quando o fundo foi feito, por exemplo, aqui aconteceu em 2022, Bitcoin já estava apenas e só em 17 mil dólares e depois foi aos 120 e tal, como nós sabemos. Aqui em janeiro, nós estávamos, depois do breakout, nós estávamos nos 4 mil e Bitcoin foi depois aos 67 mil dólares. Ou seja, vai-se muito tempo para fazer uma entrada mais pesada se as pessoas quiserem correr efetivamente menos riscos. E atenção, meus caros, isto não é aconselhamento financeiro, por amor da santa, isto é apenas e só conteúdo educativo, é apenas e só a minha opinião, ok? Meus caros, se quiserem aproveitar, isto é dinheiro que vocês podem ganhar de uma forma gratuita. Ou seja, neste momento a KuCoin, eu recebi este e-mail, está a oferecer 120 USDT e é para toda a gente, ou seja, toda a gente tem conta, tenha o meu referral ou não, e eles assumem o risco, ou seja, se perdes o dinheiro, ou seja, queres estourar o dinheiro em futuros, estouras o dinheiro, aliás, isto é futuros, estouras o dinheiro que não perdes dinheiro nenhum, eles não te vão tirar mais dinheiro. Se tudo o que tu ganhares é dinheiro que vai ficar para ti, ok? Eu vou deixar o link na descrição, e reparem, está aqui exatamente, Keep Your Profits, We Cover the Losses, ok? Eu vou deixar o link na descrição para isto termina em 15 dias, e não se esqueçam que isto também há um prémio de 80 mil dólares, se quiserem competir depois nesta operação. E meus caros, melhor do que tudo isto, se utilizares o meu referral, tu podes ganhar 20% dos meus ganhos. Aquilo que está na imagem é o que utilizadores que têm o meu referral têm ganho neste mês ao nível das comissões, ou seja, a minha partilha das comissões para com eles. E isto significa que estas pessoas não estão a pagar, por exemplo, taxas. Estão a operar de uma forma inteiramente gratuita e alguns, obviamente, até estão a ganhar dinheiro e até podem subscrever o meu primo, se assim entenderem. Portanto, tens o link também na descrição do episódio, se quiseres, de facto, aderir. Agora, não te esqueças, utiliza uma VPN, porque eles ainda estão na parte de conversão e ainda precisa de uma VPN para abrir
conta. Meus caros, vamos então avançar, eu já falei sobre isto, vamos então avançar sobre este gráfico que eu acho que é muitíssimo interessante. E este gráfico mostra, isto é exclusivo dos membros premium, há aqui mais dados que eu não vou mostrar porque é que nós temos aqui a confirmação de bull market, isso é algo que vai ficar apenas só para membros premium, peço desculpa, mas tem que ser. Mas aqui nós podemos ver o custo estimado da mineração e temos também o custo, ou o preço justo, ou o preço médio da aquisição de Bitcoin por parte dos long-term holders, ok? E aquilo que nós podemos ver sistematicamente no passado, e atenção, estas linhas verticais é o halving, e aquilo que nós podemos ver sistematicamente no passado é que, por norma, o preço de Bitcoin vai sempre abaixo dos long-term holders e vai à zona mais ou menos do preço estimado para Bitcoin. Atenção que muitas vezes este preço pode até estar mais alto, já vamos falar um bocadinho também sobre isso. Reparem bem o que tem acontecido, caímos abaixo também da Moving Average, da linha do Realized Price, viemos aqui tocar também no custo estimado em 2015, em 2018 a mesma coisa, viemos também na mesma situação, à mesma zona, e também em 2022 aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas se vocês têm um olho clínico, já se aperceberam do que é que eu vou dizer. E é a primeira vez na história, não é no momento do halving, é que no momento do halving nós temos sempre um disparo, certo? Por parte do custo estimado. Mas a meio do ciclo, na parte final do ciclo, é a primeira vez na história em que nós temos o custo estimado de mineração acima da linha de preço justo ou do realized price dos long-term holders, ok? É a primeira vez na história. E o que é que isto significa? Se porventura a história se repetir, em que nós vemos o preço abaixo dos long-term holders, que é para também haver uma certa capitulação por parte dos long-term holders, significa que nós vamos ter Bitcoin muito, mas muito abaixo do preço de custo estimado para a mineração de Bitcoin. E isto pode trazer consequências de aceleração ao nível da queda de Bitcoin devido a um movimento de capitulação. E vocês vão perguntar assim, Alex, mas porquê é que tu estás a dizer isso? Porquê é que acreditas que isso pode acontecer? Antes de eu dizer isso, não te esqueças, se estás a gostar do episódio, subscreve o mesmo e ativa as notificações e carrega no gosto, a gerência agradece. Porque se nós virmos aqui, por exemplo, a zona dos 70 a 75 mil, para vocês perceberem que é efetivamente uma zona muito importante, é quando nós temos a zona de capitulação a surgir e obviamente que depois aqui há diferentes patamares, por exemplo, aqui também o preço base, o preço chão dos mineradores mais eficientes está nos 35 a 40, mas há neste momento quem aponte que um custo de mineração está entre os 100 a 110 mil dólares. E nós podemos ver o que está a acontecer exatamente neste momento e foi a principal causa para a queda de Bitcoin. O governo chinês desencadeou uma operação em que mandou fechar uma série de mineradores, foram cerca de 400 mil. E com isto, eles obviamente ficam offline e então a hash rate cai para cerca de 8 pontos percentuais. E nós podemos ver o que é que isso significa? Que eles perdem receita imediatamente, eles precisam de dinheiro para cobrir custos ou para se mudar, obviamente, instalações, certo? Alguns são forçados então a vender Bitcoin no mercado e a incerteza vai aumentar no curto prazo. Este dump de emergência que é feito traz consequências claras ao preço de Bitcoin. E se vocês duvidam daquilo que está a acontecer, recordo o que aconteceu em 2021, que eu já andava por cá, em que Bitcoin estava na zona dos 63 mil dólares e no espaço de 2 meses foi à zona dos 34 mil dólares e a hash rate passou de 198 milhões, para 57 milhões. Portanto, isto efetivamente é uma queda muito, muito substancial e se nós olharmos aqui agora para o gráfico, vocês vão entender um bocadinho melhor aquilo que eu estou a dizer se o gráfico colaborar. Ok, tivemos esta queda e depois então tivemos um movimento de subida. Portanto, meus caros, se porventura a Bitcoin cair abaixo dos long-term holders, significa então que os mineradores vão estar sob fortíssimo stress e podemos ter então um movimento de capitulação, levando então se calhar o preço à zona aqui dos 44, 45 mil dólares, que vários dados on-chain apontam que poderá ser o fundo
deste bear market, e eu acho que a palavra bear market já não deve ser ignorada nesta fase. São tudo projeções, são tudo estimativas, ninguém adivinha o futuro, mas aquilo que está a acontecer neste momento prova o impacto que os mineradores ainda podem ter no mercado. Mudando de assunto, falando agora de altcoins. Meus caros, a vida não está fácil, portanto podemos estar a entrar na fase do McDonald's, a fase em que o preço que perde esta estrutura diagonal e começa então a entrar na fase mais complicada. Eu espero que não, porque já há muito sofrimento que o pessoal que tem nas altas, e espero que ainda tenhamos um fake out. Se for um fake out, até é bastante positivo, porque por norma os fake outs indiciam o início de um movimento contrário, portanto vamos aguardar por isso. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção é o que está a acontecer com o SP500. Eu disse no último episódio que acredito que o SP500 ainda vai para máximos históricos, mantenho a minha ideia. Evidentemente que ele está a ter alguma dificuldade, mas eu ir contra, é algo que eu aprendi, ir contra o SP500 ou tentar adivinhar o topo é efetivamente é dar asos a eu provavelmente enganar-me. Portanto, é muito mais confortável apostar na subida do que na descida. Quando é que eu vou ficar convencido que o SP500 está a fazer um duplo topo e que nós vamos ter uma queda se calhar mais pronunciada? É se perdermos esta zona aqui dos 669, que é apenas e só a retração de 0.5 Fibonacci deste movimento todo. Acima disso, eu acho que está bullish, abaixo disso, eu acho que vira bearish, sinceramente. O que poderá ajudar a esta queda é o que está a acontecer com as principais empresas a nível mundial, as Mag 7, em que nós tivemos de facto aquela vela gatilho em 3 de outubro, que é muito expressiva, e já tivemos 1, 2, 3 velas vermelhas com um volume e com uma dimensão significativa, e quebramos esta resistência diagonal, e há de facto a probabilidade de estarmos a fazer um head and shoulders, como eu também já falei no passado. Se isto for validado, efetivamente o SP500 terá uma maior probabilidade de queda. Caso isto não seja validado e a gente comece a recuperar, eu acho que o SP500 vai para máximos históricos. A verdade é que as previsões feitas pelos gestores de ativos apontam para correção. Todos eles, ok? Quer no espaço de uma semana, quer no espaço de um mês, é exatamente isso que está a ser apontado por esses mesmos gestores profissionais. Eu acho que esta semana vai depender muito dos resultados que vão sair. Por exemplo, a hora que eu estou a gravar isto ainda não sei quais são os dados do desemprego. Se for muito acima do esperado, meus caros, preparem-se que o mercado seguramente vai reagir. E também, obviamente, a inflação que vai sair na quinta-feira vai ser muito importante. O Truflation aponta ainda para uma tendência de alta, e eu acho que nós precisamos ver esta inflação cair, e quando ela cair, esta linha de suporte diagonal, eu acho que efetivamente vai ser melhor para os mercados. Até lá, enquanto isto está a cair e é um bocadinho desagradável, podes te ir entretendo e brincar, e agora até podes votar qual é que vai ser a decisão do Fed aqui no meu www apostas a feijões, e se tu quiseres partilhas noutra rede social e ganhas feijões gratuitamente, ou então mesmo até podes utilizar a roleta. Eu agora não posso, caramba, tenho que esperar 3 dias, que é só uma vez por semana. Pronto, brinca aqui, é divertido e ganhas os prémios no final do mês. Meus caros, espero que tenham gostado, subscrevam o canal, ativem as notificações e carreguem no gosto, e vemos numa próxima.